Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Carlitos e esse é mais um vídeo de palpites de futebol para hoje, nossa terça-feira, dia 5 de março de 2024. Terça-feira com jogos interessantes, Champions League, oitava de final, jogos de volta do PSG, jogo do Bayern de Munique, tá? Também temos o jogo lá na Champions League da Ásia, o jogo Al Hilal e Al Ittihad. Inclusive já aconteceu esse jogo recente no campeonato lá da Arábia. Agora é o jogo de quartas de final. Um jogo onde o Al Hilal vai buscar o recorde de vitórias, tá? E a gente vai trazer aqui para analisar para vocês. Além disso, a gente tem uma duplinha do dia, tá muito boa, com a odd de 1,63. Uma duplinha que tá bem segura e que a gente acredita que vai bater. E no final a gente vai passar para vocês, beleza? Agora indo lá para nossas análises, a gente vai começar com dois jogos, com expectativa de gols para os dois lados, tá? Ambos marcam sim. E o primeiro desses jogos, é esse jogo aqui entre o Peterborough e o Northampton Town, que é da League One da Inglaterra, a terceira divisão, beleza? Aqui de cara a gente vai olhar para os indicadores muito altos. O H-Score 321, a gente vai buscar gols. LG-Score do Northampton Town 368. Aqui a gente tem indicadores como média de custo de gol altíssima para o Northampton, 9,09. Nos últimos 5 jogos ele marcou 11 gols jogando fora, tá? Com média de 2,2 e o coeficiente de 0,38, bem abaixo. E o mandante marcou 10, com média de 2, coeficiente de 0,35, muito bom. E além de marcar, são duas equipes que sofrem também muitos gols. Equipes que marcam e sofrem. O mandante sofreu 8 gols nos últimos 5 jogos, jogando em casa, com média de 1,6 e coeficiente de 0,56. E o Northampton sofreu 12 gols, com média de 2,4, coeficiente de 0,7. Então aqui a gente vai trabalhar com ambos marcam sim. Uma odd que, se eu não me engano, tá 1,75. Uma odd de 1,75 muito boa. Dá para trabalhar de forma simples e direta aqui nesse jogo, tá? Indicativo de ambos marcam sim. E se você quiser trabalhar de forma mais segura, é o over 1,5. Mas tá pagando aqui uma mixaria 1,14. Porque é realmente expectativa de gols para esse jogo. Beleza? Agora indo para outro jogo, também com expectativa de ambos marcam sim. É um jogo na National League. Aí já é uma liga amadora lá da Inglaterra, tá? Entre essas duas equipes aqui, ó, Gateshead e Solihull Moors. Aqui também a gente vai seguir o mesmo padrão, onde a gente tem indicadores altos e a gente tem uma expectativa de gols para ambas as equipes, porque se a gente pegar as médias de custo de gols e a quantidade de gols marcados e sofridos das duas equipes e coeficiente de variação desses gols, a gente vai ver que são dados bem homogêneos, tá? Se a gente puxar os últimos 5 jogos do visitante aqui, a gente vai ver que o ambos marcam sim, bateu em todos, ó. 3-3, 2-2, 2-1, 3-1, 3-1. Então, realmente é uma expectativa alta de gols. Deixa eu só confirmar quanto que tá essa odd para ver se vale a pena. Ó, uma odd de 1,75 também dá para trabalhar tranquilo aqui no pré-live. Ambos marcam sim, beleza? Agora, saindo desses dois joguinhos de ambos marcam, a gente vai para um jogo onde a gente podia trabalhar a vitória do favorito, que é o Leicester. Porém, o Leicester está pisando na bola aí com a tropa e está perdendo os jogos que a gente não vem acreditando. É o time que é o líder, estava com uma distância muito grande aí do segundo colocado, agora já nem tanto, tá? Se a gente ver aqui a tabela de classificação, a gente vai ver que o Leicester, ó, ele tem 78 pontos. E o Ipswich Town é o segundo colocado, já tem 75, já encostou. É um campeonato que já está nas rodadas finais, se eu não me engano faltam 11 jogos. Então, não pode vacilar. Porém, o que a gente vai buscar aqui nesse jogo não vai ser a vitória do Leicester, e sim, vai ser o over 1,5, tá pagando 1,22, para colocar no bilhete e trabalhar de forma mais segura. Porque a gente tem times que marcam muito e sofrem muito também, tá? Se a gente pegar aqui os dados do Leicester fora de casa, nos últimos 5 jogos a gente vai ver isso, ó. Só esse último jogo, que foi o jogo na FA Cup, foi 1-0 contra o Bournemouth. Mas os demais, ó, ele perdeu do Leeds 3-1, ele ganhou do Watford 2-1, ganhou de 5-0. Perdeu um jogo aqui de 3-1. Então a gente tem uma expectativa alta de gols. E para trabalhar de forma mais segura, eu sugiro trabalhar com over 1,5 até o Leicester voltar a ganhar e jogar como deve, tá? Agora indo para um jogão, que é um jogão da Champions League da Ásia, o jogo entre o Al Hilal e o Al Ittihad. A gente teve esse jogo recentemente, e o Al Hilal ganhou, né? Aliás, o Al Hilal não só ganhou esse jogo, como vem ganhando há 25 jogos. Ele tá perto de bater o recorde mundial aí de
vitórias seguidas, que são 27. Porém, ele vai pegar aí o time do Benzema, o Al Ittihad. Inclusive, o Benzema ele não jogou o último jogo. E tem aqui, ó, a matéria no site da Globo. O time de Benzema tem 2 chances de impedir o recorde do Al Hilal. O Al Hilal, como eu falei, ele tem 25 vitórias seguidas. E ele vai buscar aí essa marca. 27 para chegar a igualar a marca e 28 para passar. Ele vai jogar contra o Al Ittihad agora. Depois ele vai pegar um time que está na 14ª posição lá no Campeonato da Arábia. E depois o jogo de volta contra o Al Ittihad. Aqui é um jogo onde a expectativa é novamente de vitória do Al Hilal. O Al Hilal é um time muito forte. Tem vários jogadores bons em todas as posições. Na zaga tem o Koulibaly, tem o Renan Lodge na lateral esquerda. Tem um meio de campo muito bom, tá? Se a gente puxar aqui, ó, os jogadores do Al Hilal, a gente vai confirmar isso aí, ó. Tem o Rubens Neves, que inclusive marcou o gol no jogo passado. O Mitrovic, o centroavante, que não jogou, muito bom. Fora o Neymar, que tá fora, tá? Enquanto que o Al Ittihad também tem um time bom. E tem como destaque aí o Romarinho, o Benzema, que não jogou, deve jogar esse jogo. Porém, aqui eu acredito na vitória do Al Hilal, tá? Mas você pode trabalhar 2 formas aqui. A primeira, se você quer trabalhar mais simples, eu acredito na vitória do Al Hilal, como eu falei. Mas dá para trabalhar também no ambos marcam sim, na odd de 1,67. Eu acredito que seja um jogo, mais uma vez, para um 2-1, 3-1, ou um 3-2. Um jogo para muitos gols dos 2 lados. O Al Ittihad ele não vai querer deixar o Al Hilal bater esse recorde, tá? E também é um jogo de quarta de final da Champions League lá da Ásia. Então, o indicativo aqui é esse, para mim é a vitória do Al Hilal mais uma vez. Porém, eu vou levar esse jogo para ao vivo, para ver se eu consigo pegar um jogo mais truncado e essa odd mais alta. E também buscar gols, porque eu também acredito aqui que a gente venha ter o ambos marcam sim. Beleza? Agora indo para jogos mais tranquilos, lá na Championship, segunda divisão da Inglaterra, a gente vai voltar a trabalhar no Leeds. O Leeds que empatou o último jogo fora de casa, mas está brigando aqui na cola do Leicester e do Ipswich Town, que assumiu novamente a segunda colocação. Então o Leeds ele tem que vencer, vencer ou vencer, para voltar aí a brigar pela vaga na Premier, tá? No ano que vem. Então, aqui, sendo bem direto, para a gente não perder muito tempo, a gente tem dados bem favoráveis para o Leeds. O Leeds, inclusive, jogando em casa, ele, se eu não me engano, é o líder da competição. Ele ganhou 13, empatou 4, não perdeu nenhuma. E eu acredito que ele vai continuar vencendo, principalmente pelos dados dele jogando em casa. Então aqui é o indicativo de vitória do Leeds, pagando 1,33 para você colocar no bilhete. E se você for trabalhar no ao vivo, melhor ainda para tentar pegar essa odd aqui mais valorizada. E o outro jogo é o jogo do segundo colocado, como vocês viram aí na tabela, né? O Ipswich Town. O Ipswich Town para vencer o Bristol, tá? Também tem aí uma tendência de vitória, porque precisa vencer para continuar lá em cima. Inclusive, se vencer, ele vai igualar a quantidade de pontos do Leicester, tá? Então, aqui é a vitória do Ipswich Town. Agora, terminando aí os jogos mais simples, vamos para os jogos da Champions League, tá? Onde a gente tem o Bayern de Munique e a Lazio. A Lazio venceu o primeiro jogo. O Bayern de Munique vem passando por uma pequena crise. Inclusive, não venceu o último jogo lá contra o Freiburg. Empatou, levou um empate no final. Então, não está conseguindo vencer, mas para um jogo de Champions League de oitava de final, eu acredito aqui no favoritismo do Bayern de Munique. Se você quiser trabalhar de uma forma mais conservadora, outra bet que eu vi que dá para trabalhar é o handicap positivo mais 2,5 para a Lazio, o que significa que você só perde a aposta se a Lazio perder de 3 ou mais gols. Esse handicap está pagando 1,40 na Bet365 e é um handicap que você pode estar trabalhando também. Porém, eu vou confiar aqui mais uma vez no Bayern de Munique e vou trabalhar com a vitória do Bayern de Munique. Aqui dá para colocar no bilhete ou acompanhar esse jogo no ao vivo, até porque o Bayern de Munique não está fazendo bons primeiros tempos. E essa odd aqui, a tendência é que ela suba. Porém, eu acredito aqui na vitória do Bayern de Munique. Beleza? E o último jogo da Champions League é o jogo da Real Sociedade e o PSG. O PSG que venceu por 2-0 o primeiro jogo lá em Paris. E aqui, a Real Sociedade vai ter que se jogar, vai ter que ir para cima para tentar vencer de todo jeito, tá? E aí, é um cenário que eu acredito que aconteça, a Real Sociedade se expondo e o PSG
para marcar, pagando uma odd de 1,30 para colocar no bilhete. Para mim é a bet mais segura para esse jogo, tá? É um jogo que tá dando aqui um pequeno favoritismo para a Real Sociedade por jogar em casa, porém tem odds parelhas. Mas eu não quero trabalhar no mercado do resultado. Eu vou buscar esse gol do PSG, tá? Então tá pagando 1,30, dá para colocar no bilhete, mas à medida que o jogo vai rolando, essa odd pode subir e eu acho um mercado bem interessante. Só um gol aqui pro PSG, um PSG que se a gente puxar os últimos 20 jogos, a gente vai ver que ele só não marcou em 2. Eu acredito que aqui ele vai marcar principalmente pela exposição aí da Real Sociedade, tá? Ó, só não marcou nesse jogo aqui e no último jogo, que foi um 0-0 contra o Mônaco, que na verdade não deveria ter sido 0-0, foi um jogo bem aberto, com chances reais para os dois lados. Mas é isso, tá? Então, pagando 1,30 para ter um golzinho do PSG, eu acredito que seja uma bet bacana aí, interessante. Agora indo para nossa duplinha, uma duplinha que tá bem segura, eu acredito que a gente vai conseguir ganhar, bater essa bet, que é a vitória do Leeds jogando em casa, tá? E o Ipswich empate anula a 1,20. Com 1,36 a gente tem uma odd de 1,63. Aqui eu vou trabalhar com 1%. E é isso aí, tá? Espero que a gente consiga ter uma terça de muitos greens. E tamo junto no green e no red. Valeu!